Vamos agora aprender a utilizar o Graph Editor para controlar a velocidade dos objetos que você está animando. Então vamos lá, a gente vai criar aqui uma nova composição, clicando aqui. Eu vou escolher aqui nos presets HDTV 1080, 2997, eu posso escolher 24, eu vou deixar aqui agora em 29, ok? O tempo eu vou deixar aqui a duração em 10 segundos e dou ok. Então agora eu vou criar um objeto aqui, vou criar um Shape Layer. O Shape Layer é esse retângulo que está aqui. Eu clico e seguro, eu posso ter várias opções, vocês estão vendo, eu vou usar aqui o retângulo mesmo. Vou deixar a cor dele vermelha, certo? Sem borda. Se eu quisesse mudar a cor, é só clicar aqui que eu altero a cor que eu quiser, ok? Então eu vou desenhar um retângulo aqui. Você observa que o retângulo foi desenhado, mas o centro do layer está aqui no meio. Eu vou alterar para a ferramenta de seleção e vou selecionar aqui o layer. Você vê que o centro está aqui. Como é que eu faço para trazer o centro para o centro do retângulo? Eu simplesmente clico na ferramenta Pan Behind Tool e trago o centro para onde eu quero. Você vai ver que é difícil de colocá-lo e achar o centro perfeito. Então você segura Ctrl e ele vai se ajustar exatamente ao centro do seu objeto. Soltou, agora eu tenho o centro do meu objeto colocado certinho no centro dele. Volto para a ferramenta de movimentação e vou gerar a primeira animação. Então vamos lá. Eu vou fechar essa parte aqui do Contents, depois a gente vai falar sobre Shape Layers. Vou abrir o Transform, clicar no relógio aqui de animação, ligar o relógio de animação. Ele ligou os dois, eu vou desligar, eu quero que ligue somente um, só o Position, certo? E aí ele marca o primeiro ponto. Vou fazer essa animação em 1 segundo. Então eu clico aqui, escrevo 100 e dou Enter. Certo? Aqui tem 1 segundo então. E aí eu coloco mais um keyframe, clicando aqui nessa bolinha. Gerei 2 keyframes e não tem nenhuma animação porque os 2 keyframes são iguais. Eu colocando a linha de edição aqui em cima desse último keyframe, eu vou segurar, puxar o objeto para a direita e segurar Shift depois de começar a puxar. O Shift ele restringe esse movimento aqui só na horizontal. Pronto, tá aí. Esse é o nosso movimento. Eu tenho aqui o Path, que é o caminho que o meu objeto está seguindo, certo? Olha lá, o centro do objeto segue esse caminho. Cada pontinho desse é um frame, ou seja, estão todos espaçados igualmente, então o nosso movimento é sempre igual. Vamos lá, a velocidade é sempre a mesma e você tem um objeto andando de uma forma linear. Eu vou marcar aqui a área de trabalho nesse ponto aqui para que ele repita somente essa parte, não fica repetindo até o final. Como é que eu faço isso? Eu posso apertar a letra N, tá certo? Que ele vai trazer direto para cá. Eu posso puxar aqui essa pontinha azul e trazer para cá até ela tocar lá. Pronto. Então agora é só apertar espaço, ele vai ficar repetindo esse pedaço. Ok? Então, o que acontece é que esse objeto ele está batendo aqui no final, né? Como se fosse ele não tivesse aceleração e nem desaceleração. E isso na vida real não existe, né? Você não tem nada que comece de uma vez a correr e pare imediatamente. Então vão haver situações em que você precisa disso, mas a maioria das vezes você precisa fazer uma desaceleração quando entra nesse keyframe. Então vamos fazer isso. Você vê que eles estão todos iguais os frames. Como é que a gente faz isso? Botão da direita no último frame. No último keyframe, desculpa, venho aqui em Keyframe Assistant e escolho Easy In. Você vê agora que ele diminui o espaçamento entre os keyframes, entre os frames aqui. Eu tenho mais frames, então eu tenho uma desaceleração. Por que eu usei o In? Porque eu considero o seguinte, a linha de edição está entrando no keyframe, então é In. E a daqui estaria saindo do keyframe, ok? Então eu vou fazer o Instant Keyframe Assistant, Easy Out. Então agora eu tenho ele acelerando na saída e desacelerando na chegada. Então vamos ver. É mais suave a parada agora do nosso keyframe. Mas eu posso fazer uma coisa diferente, mais fácil. Eu vou voltar os keyframes aqui para keyframes lineares. Como é que eu faço isso? Seguro o Ctrl e clico no keyframe. Seguro o Ctrl, clico no keyframe. Agora ele voltou a ser linear, ok? Então, o que eu posso fazer que é mais fácil de decorar? Eu marco os 2 keyframes e aperto F9. O F9 ele vai criar esse keyframe especial que é o chamado Easy.
É um keyframe que o software automaticamente já descobre se você está saindo do keyframe ou entrando no keyframe. Tá? Ele já descobre isso, já sabe como é que funciona e já aplica a aceleração e a desaceleração automaticamente. Ok? Então, vou ver que está funcionando. Agora, como é que eu faço para poder modificar essa curva de diversas formas? Olha que interessante, eu volto aqui, marco os dois keyframes, certo? Estou com os dois marcados. Clico no Graph Editor, que é esse aqui, e ele vai abrir a curva de velocidade. Se você não abrir essa curva na primeira vez, quando você clicar, é porque ele abriu a curva de valores. Como é que você vê isso? No segundo item aqui de baixo, você clica e pode ser que o seu tenha aberto assim, uma curva de valores, ok? Não é isso que eu quero, não quero saber distâncias, eu quero saber velocidades. Então eu clico novamente aqui e escolho Speed Graph, ok? Essa é a nossa curva. Eu tenho uma aceleração no início, desaceleração mais ou menos no meio, certo? Minto, ao contrário, eu tenho uma aceleração que cresce e depois desacelera até chegar no final. Como é que eu faço para que esse gráfico aumente? Eu posso apertar mais no teclado, no teclado de cima, ou clicar aqui nesse quadradinho que ele vai tomar a forma completa aqui. Então, como é que eu brinco com o Graph Editor? Cada frame, cada keyframe, eles estão aqui nas pontas, ok? E eles controlam os frames que estão aqui no final. Então, eu clico no primeiro aqui, certo? E quando eu clico aparece a alça de ajuste, certo? E eu vou fazer com que ele saia bem íngreme aqui, fique uma curva bem íngreme, tipo uma montanha russa que eu brinco para decorar, para que seja bem rápida a saída. Então eu puxo bem para cá, tá? Isso significa que ele está saindo bem rápido. E aqui eu vou querer que desacelere bem lentamente, eu puxo o máximo para a esquerda. Então eu tenho agora uma curva que eu brinco que é uma montanha russa, que ela desce depressa e vai freando bem devagar. Olha agora como é que ficaram os nossos frames. Olha aqui, ele corre no início e vai desacelerando bastante. Vamos dar play aqui, ó. Olha como é que ficou. Olha que interessante como é que você pode modelar a sua curva, a sua velocidade através dessa curva. Vou parar agora e vou invertê-la. Vou querer que ele comece devagar e chegue depressa. Então eu vou trazer isso aqui para o lado de cá e esse aqui para o outro lado. Isso. Esse deve puxar mais, vamos ver. Exatamente. A curva já se adaptou aqui. Olha agora, ele começa devagar e acelera. Vamos assistir. Viu como é que fica esse movimento? Olha como é que você modelou o movimento através da curva. Uma última curva que eu quero mostrar é a seguinte. Vamos clicar aqui novamente, certo? Para que ele fique no máximo. Eu vou trazer essa ponta para cá, mais ou menos aqui. Vou trazer essa ponta para baixo, ela não pode ficar lá em cima, vou trazer o keyframe aqui para baixo, certo? E para o lado, e isso vou deixar no meio, mais ou menos. Eu vou aumentar aqui para que você possa ver. Vai fazer essa curva aqui, só que eu vou forçar a barra. Olha só. Opa, clica aqui. Eu puxo aqui. E esse também é o máximo para cá. Pronto, olha agora, eu tenho uma aceleração sendo feita no meio. E duas atenuações de movimento nos finais e no início. Vamos ver aqui como é que ficou agora e vamos assistir. Olha que interessante esse movimento. Legal, né? Então a função do Graph Editor para qualquer movimento que você faça é você poder trabalhar a curva e modelar o movimento que você precisa.